acorde da Paz e Vela. E vão contar para a gente o que é acorde, como o acorde existiu. Eu estou da Paz, sou assistente social da Acorde, pela Secretaria de Justiça e Cidadania. E nosso dia a dia é orientação e informação à população e a nível estadual. Mas as orientações que a gente faz, as informações é em relação aos direitos da pessoa com deficiência. A CORDE é a Subcoordenadoria para a Integração da Pessoa com Deficiência. Estamos aqui à disposição desta população para maiores esclarecimentos do dia a dia. Trabalhamos com os princípios da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o Decreto-Lei 5.296, que cita toda a legislação em relação aos direitos e obrigações da pessoa com deficiência. Ele cita várias leis, a lei do sistema de cota, a lei 8.213, a lei das barreiras arquitetônicas, o direito de ir e vir, a questão do transporte, acesso ao transporte, a gratuidade. Trabalhamos com vários segmentos também a nível de orientação. Quando existe uma demanda que não é da CORDE, então a gente caminha para outro setor, o ITEP, se for documentação, e para outras instituições. Inclusive, nós devemos atender a população a nível estadual. Vem pessoas de várias cidades do interior. Orientamos em relação a como deve buscar o médico para avaliar a deficiência, a avaliação da deficiência, que é um modelo sugerido pela lei, o Decreto 5.296, e a Lei de Inclusão, que foi aprovada o ano passado, em julho. Na Lei de Inclusão, contempla todos os direitos. Então, fala da questão dos princípios da liberdade, da dignidade humana, a questão de não discriminação. As pessoas elas são autônomas em escolher onde quer trabalhar, o que é que ele quer construir para a sua vida. Eles são pessoas livres. Então, por isso que nós trabalhamos exatamente a nível de esclarecer a população nesse sentido. E também no artigo 2º da Lei de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, fala o seguinte: como necessária, a avaliação deve ser biopsicossocial. Por isso, após o cidadão ir ao médico fazer sua avaliação e trazer seus laudos, então a gente olha se está a avaliação como exige a lei, para que ele não passe por constrangimento na inserção no mercado de trabalho. Quando a gente orienta as pessoas, então a gente dá só um ok, se tal, legal, se não está, e pede, quando há uma necessidade de maior esclarecimento, em torno da avaliação da deficiência. Por quê? Aí a gente pede que ele retorne para haver uma correção. Por que essas exigências da lei? Porque o cidadão, quando ele vai ser contratado, ele tem que ver que é preciso que ele veja a questão da saúde dele, a qualidade de vida e a adequação de funções, para que ele seja realmente incluso no mercado de trabalho. A nossa luta é pelo mercado de trabalho inclusivo, não é, Vera? O primeiro passo, né, para se emitir o certificado, né, laudo técnico, né, do deficiente, porque o deficiente, primeiramente, tem que procurar um médico especialista na sua deficiência, trazer o laudo, esse laudo tem que conter o CID da deficiência, traz aqui para nós, no caso, assistência social da CORDE, a gente vai olhar direitinho esse laudo, se está dentro do que a lei exige, a gente disponibiliza o formulário, já preenchendo nome e documentação, e o deficiente vai até o médico para colocar a parte médica, a parte da deficiência.
teve uma mudança que o Ministério do Trabalho está exigindo a interferência funcional. Isso é importante por quê? Porque as pessoas que têm o certificado sem essa interferência não está valendo, né? Principalmente com o físico, que tem interferência, tem que vir aqui na CORD para renovar, porque o laudo técnico de deficiente físico tem que ter interferência funcional. Então, depois que o médico preenche, que vem aqui, a gente vai olhar se está tudo corretamente, estando tudo ok, a gente assina, o deficiente assina e pronto, você já está com o seu certificado. Esses são os passos para se obter o laudo técnico para a certificação da deficiência. Bem, e esclarecendo um pouquinho, contribuindo com a fala de Vera, além dessa preocupação que a gente deve ter de esclarecer, fazer uma avaliação correta, é necessário passar para ele que esse documento ele é permanente ou quase permanente, enquanto ele precisar, a não ser que haja um extravio do documento, há uma mudança na lei, então ele precisa de fazer uma atualização, como houve uma portaria em 2012, por isso está havendo essa necessidade de maiores informações em relação à limitação no físico. Outra coisa, o documento a gente recomenda para ele ter maior durabilidade que ele seja até plastificado e que as pessoas, os trabalhadores, só devem entregar em qualquer instituição bancária ou jurídica só apenas a cópia do documento, porque os originais, tanto o laudo médico descritivo como o laudo técnico, o modelo sugerido pelo Ministério do Trabalho, deve ser um documento oficial que fica com o paciente, fica com a pessoa interessada. As instituições não podem ficar. Você quer fazer alguma pergunta, Diego? Não, obrigado. Só quero encerrar. Porque aqui o papo é diferente. Porque aqui o papo é diferente. Certo. E você faz a diferença. Certo? Muito obrigado. Foi um prazer participar deste canal. papodiferente.com. Pode contar comigo, Diego. E pessoal, se acesse no meu canal.